Amém, meus irmãos? Continuando aqui essa aula sobre os evangelhos sinóticos pela CTA DAUP, Centro Teológico Educacional de Abreu Lima, da Assembleia de Deus de Abreu Lima. Nossos vídeos eles são limitados a 30 minutos, por isso que houve assim uma partilha do vídeo anterior. Mas continuando sobre o evangelho de Mateus, no capítulo 9, versos 35 ao 38, como dizia no final do vídeo anterior, o evangelho de Jesus era evangelho itinerante. Ou seja, ele sempre estava andando pela Palestina, operando seus milagres. E algumas vezes até saiu da região da Palestina, como foi o caso de ele operar aqui em Gadara, que era fora, era na terra gentílica, enfim. Capítulo 10 de Mateus, a gente vai encontrar o envio de 12 discípulos de 2 em 2. Não é? E nesse primeiro envio, Jesus ele recomenda que eles sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente, e andassem por fé, não precisavam levar bagagem nem reservas nesse episódio específico, lembrando que o período em que os discípulos seguiam Jesus era um período de aprendizagem, por isso o termo discípulos, aluno, seguidor. Então não é uma recomendação geral para que quem for sair para evangelizar vá despreparado, vá desprovido, não é isso que a Bíblia está dizendo. É Jesus apenas trabalhando a fé daqueles discípulos e ensinando a eles a andarem por fé e não por vista. Capítulo 11 de Mateus, verso 1 ao 19, vai falar sobre João Batista estava preso, porque condenou Herodes com relação ao adultério, e nesse sentido ele mandou 2 discípulos dele saber se Jesus era o verdadeiro Messias. E Jesus opera vários milagres diante daqueles 2 servos de João Batista, e manda eles voltarem e dizer a João: vai lá e diz o que tu viste, os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Nesse sentido, irmão, João estava preso, e alguns comentaristas até falam: João foi quem apresentou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como sendo o Messias prometido, e mais diante da prisão ele deu uma fraquejadazinha, ou gerou uma duvidazinha. Nesse sentido, assim, alguns comentaristas ficam pensativos por porquê de João ter mandado 2 servos dele saber se Jesus seria realmente o Messias ou não. A própria pregação de João ele vai dizer isso: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Ou seja, esse era o serviço de João, ser a voz daquele que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor, profetizado no Antigo Testamento. Capítulo 11, verso 20 ao 24, nós temos vários milagres feitos por Jesus, e 3 cidades beneficiadas desses milagres se destacam: Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Ou seja, quanto mais há evidência de que Jesus era o Filho de Deus, ou seja, mais conhecimento sobre as coisas de Deus, mais severo seria o juízo para aqueles que rejeitavam esse tipo de revelação. Então Jesus ele vem falando exatamente sobre isso, que Cafarnaum, Betsaida e Corazim seriam mais punidas no dia do juízo se não se convertessem diante de tantos milagres que eles haviam presenciado com relação a Jesus. Capítulo 11, verso 25 ao 30, a gente tem o episódio que a gente conhece como Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Na realidade, o versículo 25 do capítulo 11, ele começa Jesus agradecendo ao Pai pelos discípulos terem o conhecimento que tiveram, e que esse conhecimento foi revelado a pessoas tão simples e não aos grandes da terra. E nesse sentido, Jesus convida a todos quantos queiram ter o seu alívio com relação à culpa, com relação ao pecado, é só chegar-se a Jesus e ele estaria disponível para aliviar o jugo e o fardo de toda a humanidade. Capítulo 12, verso 1 a 8, temos os discípulos ou Jesus comendo no sábado. Jesus ele sempre andando, ele passou por algumas escassez, e no sentido de colher sementes, colher espigas, sempre nos sábados os fariseus eles condenavam isso muito severamente, e Jesus ele sempre veio mostrando que ele é Senhor do sábado, ele está acima de rituais, ele é o próprio Deus. No capítulo 12, verso 9 ao 14, nós temos uma cura no sábado, mais um elemento de agravante, no sentido de que os fariseus, os mestres da lei, condenavam Jesus exatamente por isso, porque ele quebrava, teoricamente, na visão humana, o sábado, e na realidade Jesus ele veio mostrar a essência de um sábado. O sábado ele foi reservado para uma gratidão, para recarregar forças para continuar na sua jornada
e no sentido de reconhecimento de que Deus, ele é provedor de todas as coisas, é um momento para reflexão. Porém, eles fizeram disso um ritual tão severo que condenava qualquer pessoa, inclusive ficaram cegos no sentido de milagres ocorriam no próprio sábado e eles preferiam observar que quebrou-se um sábado e não que um milagre ocorreu, né? Capítulo 12, verso 15 ao 21 vai falar sobre muitos outros milagres de Jesus. Capítulo 12, verso 22 ao 23 vai falar sobre a cura do endemoniado cego e mudo, né? Jesus ele cura esse endemoniado e os fariseus atribuem esse poder de expulsar demônios a Beelzebub, príncipe dos demônios. Ou seja, é como se eles dissessem que Jesus estava operando aqueles milagres pelo príncipe dos demônios. Isso aí, Jesus ele falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que ela é imperdoável. Exatamente, ações do Espírito Santo serem atribuídas a demônios ou a Satanás, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nesse sentido, esse pecado torna-se imperdoável. E Jesus ele vai falar sobre isso no capítulo 12, verso 24 ao 37 do Evangelho de Mateus. No capítulo 12, verso 38 ao 45, nós temos os fariseus pedindo a Jesus um sinal, né? Um sinal do céu, ou seja, prova, Jesus, que tu és realmente o Filho de Deus, prova que tu vieste do céu. E Jesus ele vai e fala sobre a fé de um povo que não viram o que eles estavam vendo, o que os fariseus estavam vendo, que era exatamente os ninivitas e a rainha do sul, que veio visitar Salomão porque para conferir aquela sabedoria, creu naquela sabedoria dada por Deus com relação a Salomão, e os ninivitas creram na mensagem do profeta Jonas, né? E agora os fariseus estavam diante do próprio Deus, Jesus Cristo entre os homens, Emmanuel, diante de tantas evidências de sinais, e ainda assim não criam, queriam sinais e mais sinais. Então Jesus ele vai e protesta contra eles nesse sentido, mostrando que a rainha do sul e os ninivitas julgarão aquela nação rebelde, aquela nação incrédula. Capítulo 12, verso 46 ao 50, vemos a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus que foram visitá-lo ou vê-lo, e Jesus ele disse: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus ele tinha um foco no seu ministério, não era uma irreverência, não de respeito com seus pais, mas era um foco no seu ministério, né? Sobre capítulo 13 de Mateus, a gente vai falar sobre algumas parábolas, e é interessante destacar o termo parábola. Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição de moral com elementos comuns da cultura daquele tempo e que tinha como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Então a parábola era uma comparação, utilizando-se elementos do dia a dia para trazer princípios essenciais para o ensino que Cristo queria trazer para o homem. Então no capítulo 13, verso 1 ao 23, a gente tem a parábola do semeador. Então ali há o semeador, saiu a semear sua semente, parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte caiu em pedregais, outra parte caiu entre os espinhos e outra parte caiu em terra boa. Então cada elemento que fala sobre onde a semente caiu está se falando do coração humano diante da palavra de Deus, que é a semente. Então ao pé do caminho vem falando sobre as aves vêm e arrebatam, são aquelas pessoas que aceitam Cristo como Salvador, mas qualquer colorido do mundo o tira da presença de Deus. Quando fala em cair sobre pedregais, está se falando sobre não desenvolver raiz. E qualquer provação, qualquer aperto, essa pessoa morre, murcha. Assim como uma planta em cima de uma pedra, ela não tem, qualquer seca que vier, ela morre imediatamente. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos aqui são atribuídos aos cuidados da vida. Então, os cuidados da vida tiram ou sufocam as coisas espirituais. Nesse sentido, a gente precisa ter muita cautela com relação a esse equilíbrio, para não deixar que as coisas da vida sufoquem o reino de Deus no nosso coração e a sede pelas coisas do céu. Capítulo 13, verso 24 ao 30, do versículo 36 ao 43, do 47 ao 53, vem falar sobre a parábola do joio e da rede. Aí é a explicação exatamente da parábola do semeador, né? Quando fala sobre de uma semeadura, perdão. Quando fala sobre a boa semente, essa boa semente
ela é atribuída ao que o Filho faz, ao que Jesus Cristo veio fazer, a obra que ele veio fazer. O campo dessa semeadura é o mundo, ou seja, as pessoas que estão para ouvir ou ver esse serviço de Jesus. O joio são pessoas más plantadas pelo diabo, ou seja, a semente boa são pessoas boas, a semente má são pessoas más que estão dentro da obra apenas para atrapalhar, apenas para segurar, apenas para torcer que dê errado, né? Porém, haverá uma colheita, e a colheita será feita pelos anjos na consumação do mundo. Então, nesse sentido, a gente não precisa se preocupar hoje em quem realmente é crente e quem realmente não é crente, porque essa seleção e essa separação será feita pelos anjos de Deus. Mas lembramos-nos de que há joio no meio do trigo, e a recomendação bíblica é não colher o joio antes, para que não ofenda algum trigo. É interessante que deixe essa colheita para Deus, para os anjos. Capítulo 13, verso 31 ao 33, temos a parábola do grão de mostarda e do fermento. Ou seja, o grão de mostarda é uma semente muito pequena, mas que tornava-se uma árvore relativamente grande lá na cultura, lá na Palestina. Alguns historiadores vêm falar de que a mostarda ela chegaria até 3 metros de altura. Isso alguns historiadores, né? A mesma coisa o fermento. O fermento ele é praticamente imperceptível numa massa, porém ele gera um resultado bastante grande. Então, essas duas parábolas elas apontam para o reino de Deus, para o Evangelho, para a simplicidade do Evangelho. Quando os 2 discípulos de João vieram saber de Jesus se ele era o Messias, o recado que Jesus mandou de volta foi: e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ou seja, o Evangelho ele é algo que aparentemente é tão pequeno, tão fraco. Paulo vai dizer que é loucura para os que perecem, mas na realidade ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então essa é a consequência do ministério de Jesus com relação ao reino de Deus, comparado a uma semente que é tão pequenininha, tão fácil de manusear, mas que depois que torna-se árvore, ela torna-se algo irremovível com relação à força humana. A mesma coisa é o fermento. Ele depois de implantado, ele cresce a massa e aí já se torna bênção. Nesse contexto aqui, fermento no geral ele é tido como o pecado, como a parte corrupta, mas aqui não, nessa parábola ele mostra o efeito do fermento na massa. Capítulo 13 de Mateus, versos 44 ao 46, temos a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, ou seja, aponta também para o reino de Deus, que aparentemente é alguma coisa que não se vê a olho nu, não se vê com os olhos de carne. Se você olhar direitinho o que é ser cristão de verdade, só quem é crente sabe o que sente. Quem olha de fora diz: é um fanático, é alguém viciado em igreja, é alguém que só quer estar orando. E na realidade o reino de Deus é como um campo, que tem lá uma mina tão preciosa, escondida, mas que quem olha de fora vê só um campo. Isso é um mistério extraordinário de Deus. Temos aqui no capítulo 13 de Mateus, versos 54 ao 58, visita a Nazaré, terra natal de Jesus. E Jesus ali ele é rejeitado, né? É tanto que aquele episódio de que Jesus diz: o profeta na sua própria terra não tem valor. Jesus ele foi criado em Nazaré, sua infância foi lá. Seus irmãos, chamados Tiago, José, Simão e Judas, e tinha também irmãs. Então, ao todo, alguns historiadores atribuem 7 filhos a Maria. 7. O primeiro, Jesus, nascido de forma virginal, e os demais a partir da conjunção de José e Maria. Temos aqui também, capítulo 14 de Mateus, verso 1 ao 12, João Batista é decapitado, a pedido da filha de Herodias, ou seja, quando João ele foi preso inicialmente por ter protestado contra Herodes com relação ao adultério, né, em relação ao seu irmão. E aqui Herodias, a filha de Herodias dançou num festival e publicamente pediu a Herodes, e Herodes havia oferecido metade do seu reino se ela pedisse. Ela pediu, sob orientação da mãe, a cabeça do profeta João Batista, e assim João ele foi decapitado. Após a decapitação de João, Jesus ele parte para o ministério mais distante do governo de Herodes, né? Mas ainda assim a sua popularidade começa a crescer muito. No capítulo 14, verso 13 ao 21, a gente tem Jesus alimentando 5.000 homens. A Bíblia não conta mulheres e crianças, mas fala do episódio da multiplicação de pães e peixes que alimenta 5.000 homens.
Capítulo 14, verso 22 e 23, vai falar sobre Jesus andando sobre as águas. A partir do capítulo 14, verso 34, a gente já tem um novo período de contagem de tempo, né? Vai falar sobre desde a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas até a transfiguração. Então, do capítulo 14, verso 34 até o capítulo 16 e verso 12 abrange esse período, certo? Capítulo 14, verso 34 ao 36 vai falar sobre multidões em Genezaré. Ora, Jesus, ele depois das evidências de milagre, depois da multiplicação de pães, ele atraiu multidões após si, ao ponto de que até as pessoas queriam arrebatá-lo para fazer dele rei, e ele sempre fugiu. Ou seja, o reino que ele veio implantar não é reino material, é reino espiritual. Capítulo 15 de Mateus, verso do 1 ao 20, vai falar sobre o que realmente é puro e o que realmente é impuro. A tradição judaica e os fariseus haviam criado tantos rituais de purificação que, enfim, para tudo havia ritual para os fariseus impor ao povo judeu. Dentre eles, o lavar as mãos, lavar o copo, lavar o dormitório, enfim. E Jesus, ele foi criticado porque ele e seus discípulos comiam e não lavavam a mão, devido a serem andarilhos, entre aspas, né? Não andarilho no termo pejorativo de hoje, mas eram pessoas que caminhavam muito, eram itinerantes, era um termo menos agressivo, né? E Jesus foi criticado por isso e mostrou a eles que o que contamina o homem não é o que entra, ou seja, não é a comida, não é o ritual, e sim a intenção do homem, é o que sai de dentro dele, é quem é o verdadeiro eu interior, é quem diz se você é limpo ou se você é impuro. Então, nesse sentido, Jesus ele traz uma lição para aquele povo que era ritualista e principalmente para os fariseus, que viviam apenas de aparência. Capítulo 15 de Mateus, verso 21 ao 28, vai falar sobre a mulher cananeia. O outro evangelho vai chamar a mulher cirofenícia. Aí Jesus ele chama aquela mulher, Jesus ele faz uma alegoria dizendo: olha, eu vim para os filhos da casa de Israel. Eu vim para ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para outras pessoas, né? E é exatamente isso, a oportunidade inicial era para o judeu realmente, né? A mulher insiste e Jesus disse: olha, não é certo pegar um pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher compreende a essência disso e diz: não, mas os cachorrinhos também se alimentam dessa sobra. Ou seja, tudo que vem do Pai é bom. E alguém até interpreta de que Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Não, Jesus fez uma alegoria dizendo: olha, aos filhos, aqueles que são detentores da promessa realmente, e os demais aí não estão incluídos ainda nesse benefício inicial. Se respinga alguma rebarba, que é o que a mulher disse, come das migalhas, aí ele usufrui. Mas a essência do Evangelho de Cristo inicialmente era para o judeu. Graças a Deus que os judeus rejeitaram. A Bíblia diz: veio para o seu, ou para o que era seu. E os seus não o receberam, está em Romanos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Então, nesse sentido aqui, Jesus ele abre uma exceção e atende ao pedido daquela mulher. Mas esse termo aqui é uma alegoria. Jesus não chamou ela de cadela. Jesus disse: olha, se tem um pão de um filho, é justo dar um cachorro ou ao cachorrinho? É esse sentido da fala. E a mulher compreende essa altura de diálogo. Capítulo 15, verso 29 a 39, nós temos um segundo episódio de multiplicação de pães, né, para 4.000 pessoas dessa vez. Capítulo 16 de Mateus, verso 1 ao 12, Jesus ele fala sobre a recomendação ou cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, os ensinos dos fariseus, eles agiam nas pessoas para que as pessoas vivessem praticamente de aparência, como uma massa de trigo que recebe um fermento, ela cresce, ela fica aparentemente bonita, mas por dentro está oca. Então a essência do que Jesus falou sobre o ensino dos fariseus é exatamente nesse sentido. É de que eles ensinavam para que as pessoas vivessem de aparência e não de essência. Temos aqui no capítulo 16, verso 13 ao 20, a confissão de Pedro. Ou seja, Jesus ele questiona os discípulos: olha, o que dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos foram respondendo: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros te chamam de um grande profeta. Aí Jesus ele fecha mais a pergunta e pergunta só aos discípulos: e vocês?
Qual o ponto de vista de vocês diante de tudo que vocês veem eu operar? E Pedro, ele toma a palavra nesse sentido e diz: tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. E Jesus, ele diz a Pedro naquele momento: tu és Pedro, e sobre esta rocha, Pedro, que tu profetizasse agora, Jesus, Filho de Deus, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Né? E fala sobre as chaves do reino. Nesse sentido, até alguém acredita que Pedro, ele é o chaveiro do céu e tal. Não, isso aí é história. A essência da palavra aqui de chave do reino é exatamente com relação à igreja, né? E Pedro ter sido o primeiro ganhador de almas para a igreja. Lembre-se do livro de Atos dos Apóstolos. A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 homens se converteram. A segunda pregação de Pedro, quase 5.000 homens se converteram. Então Pedro, ele foi quem recebeu como igreja, né, as primeiras conversões. Então a ele se diz: olha, a ti foi te dado a chave, ou as chaves do reino. Exatamente no sentido de que abrir uma atividade como igreja e a partir de então ganhar-se várias vidas para Cristo. Capítulo 16 de Mateus, verso 21 ao 28, Jesus prediz a sua paixão. O termo paixão, ele deriva do termo latim patie, que vem de pati, que significa sofrer. Daí o termo patíbulo, ou seja, quando se fala em paixão, está se falando de sofrimento, exatamente por essa derivação do latim patie, que deriva de pati, que dá origem a patíbulo, sofrimento. Capítulo 17 de Mateus, verso 1 ao 13, Jesus é transfigurado. Ou seja, o local da transfiguração não é certo, mas alguns acreditam que foi no Monte Hermon, né? E há uns 4 meses antes da morte de Jesus. Na realidade, a transfiguração ela teve como objetivo acrescentar a fé dos discípulos e mostrar a eles a Pedro, Tiago e João, que era o grupo mais seleto de Jesus, no sentido de que para coisas mais confidenciais, né? E a transfiguração ali aparece Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, a lei e o Pentateuco. E os profetas, maiores e menores, todos representados por Elias, e o Cristo como sendo o Messias, cumprimento do que a lei profetizou e do que os profetas profetizaram. Então ali na transfiguração a gente tem esses 3 elementos que representam exatamente isso. A lei apontava para o Messias, os profetas profetizaram sobre o Messias e o próprio Cristo como sendo o Messias de Deus. No capítulo 17 de Mateus, verso 14 ao 20, nós temos o episódio de novo do menino endemoniado. Então, mais uma vez, Jesus operando sobre os demônios. Capítulo 17, verso 22 ao 23, Jesus fala novamente sobre a sua paixão ou sua morte. Capítulo 17, verso 24 ao 27, fala sobre pagamento do imposto. Ou seja, Jesus ele sempre foi obediente à lei e sempre veio cumprir a lei. Ele não veio abrogar a lei, ou seja, cancelar, anular a lei. Ele veio cumprir, né? E isso aqui foi um dos episódios também de que os líderes religiosos queriam pegar Jesus, jogando ele contra o César, ou o governador romano. Então Jesus ele fez questão de pagar seu imposto pessoal, né? Nesse sentido de cumprimento da lei humana também. Lembrando que a lei humana é para ser cumprida até o ponto de não contrariar a lei de Deus. Pedro vai dizer isso: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, quando a lei dos homens contraria a vontade de Deus. Capítulo 18 de Mateus, verso 1 ao 6. Quem é maior no reino? Ou seja, os discípulos eles tinham uma disputa entre si, disputando quem seriam os melhores, os maiores no reino que Jesus veio estabelecer, achando que era um reino terreno. E Jesus ele sempre disse: olha, a simplicidade ela é maior, a inocência ela é maior. Jesus sempre apontou para a criança com relação à sinceridade, à inocência, à pureza de coração. Então, quer ser maior no reino de Deus, tenha essas qualidades. Amém? Com relação ao capítulo 18, verso 7 ao 14 de Mateus, vai falar sobre ocasiões de tropeço. Ou seja, nós não podemos, através das nossas ações, das nossas atitudes, servir de tropeço para alguém. Então, traz uma responsabilização para a gente como cristão e como servos de Deus, no sentido de nossas ações devem contribuir para que alguém se levante e não caia. Capítulo 18, verso 15 ao 35 de Mateus, vai falar sobre o perdão. E ali há o episódio de o perdão de 2 devedores, né?
um que mais devia e outro que menos devia. Então, nesse sentido, o que mais devia foi perdoado, mas aí cobrou ao que menos devia um valor irrisório. Ora, um talento equivale a 6.000 dracmas, ou denário, ou dia de trabalho, né? Só para a gente ter uma referência com relação à parábola dita em Mateus capítulo 18, verso 15 ao 35. A partir de então, capítulo 19, ela começa já a apontar o retorno de Jesus praticamente para Jerusalém, né? E aqui vem falar sobre o ministério de Jesus na Pérea. Lembrando que Gadara era a capital de Pérea. Tá no capítulo, a partir do capítulo 19 e 20 vai falar sobre o ministério de Jesus especificamente nessa região próximo, cuja capital era Gadara. Capítulo 19, verso 1 e 2, Jesus parte da Galileia. Capítulo 19, verso 3 ao 12, vai falar sobre a questão do divórcio, né? Por qualquer motivo, procuraram Jesus para tentar justificar o divórcio, né? Dizendo que Moisés havia dado carta de autorização para repudiar a esposa. E Jesus ele cita que no começo não era assim. Deixe o homem pai e mãe e una-se a sua mulher, e os dois diante de Deus passam a ser uma só carne. Então Jesus ele contraria essa autorização e até explica ela. Diz: Moisés só deu carta de divórcio a vocês porque vocês têm o coração duro, vocês não compreendem a essência das coisas. Temos capítulo 19, verso 13 ao 15, os discípulos querendo impedir a aproximação das crianças até Jesus, e Jesus diz: deixa vir os pequenininhos a mim, é deles o reino de Deus. Ou seja, essa fase de inocência é o que agrada a Jesus, essa simplicidade, essa falta de vergonha de pedir, de orar, de buscar, que a infância tem, e isso é o que Jesus busca no coração da gente, como servos de Deus. No capítulo 19, verso 16 ao 30, vai falar sobre o episódio do jovem rico, né? E aqui a gente vê várias situações em que a riqueza ela serve de empecilho para alguém herdar a salvação, no sentido de que quando o coração da pessoa está voltado para a riqueza. Jesus em momento nenhum condenou a riqueza em si. Jesus é rico, ele foi ao céu, o céu é todo de ouro. Mas na terra o homem é tentado a valorizar mais o que ele vê do que o que não vê. O reino de Deus ele é invisível, é perceptível, mas invisível. Já as riquezas elas são tentadoras e visíveis. Então, nesse sentido, o jovem rico até procura Jesus. Mas aí, quando há a exigência de que ele renunciasse às riquezas em detrimento do reino de Deus, há um entristecimento e um abandono dessa tentativa, né? Temos no capítulo 20, verso 1 ao 16, a parábola dos trabalhadores na vinha. Então aqui fala de galardão. Independente do tempo que se trabalhou para Jesus, temos galardão direcionados à salvação, que esse aí é um direito para aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, independente de tempo de conversão. Falando em tempo de conversão, temos alguém que foi crucificado com Jesus, que se arrependeu na hora da morte e assim foi salvo. Então, nesse sentido, esse galardão aqui, ou esse pagamento aqui, fala-se de resultados. Então, independente do tempo de cristão, se perseverar até a morte, recebe a coroa da vida. Capítulo 20, verso 17 a 19, a gente tem mais uma vez Jesus falando sobre sua morte, sua paixão. Capítulo 20, verso 20 ao 28 de Mateus, nós temos aqui um pedido, logo Jesus depois de ter falado que ia morrer, ia ressuscitar, aí Tiago e João, né, denominados filhos do trovão, né, eles pediram a Jesus um lugar, um à direita e outro à esquerda de Jesus, quando Jesus estabelecesse seu reino. Ou seja, ainda tinha uma visão material do reino de Deus. No capítulo 20, verso 29 ao 34, vai falar sobre o episódio do cego de Jericó, mais uma cura específica. Do capítulo 21 em diante, a gente tem a última semana de Jesus. Ou seja, 21 do 1 ao 11, temos a entrada triunfal de Jesus, que foi no domingo anterior à sua morte. Temos, capítulo 21, verso 12 ao 17, Jesus purifica o pátio do templo, ou seja, depois que ele entrou em Jerusalém de forma triunfal, ele vai ao templo e expulsa lá os negociadores. Temos, no capítulo 21, verso 18 ao 22, Jesus e a figueira, né? Jesus profetiza contra a figueira que não deu fruto, e ela seca. Capítulo 21, verso 23 ao 27, os líderes religiosos questionam Jesus o porquê, com que autoridade ele veio para querer purificar o templo, para querer mandar nos rituais, enfim.
O vídeo vai parar novamente e a gente continua a partir do capítulo 21, verso 28 a 32 no próximo vídeo. Estamos liberando mais 30 minutos, irmãos. Graças a Deus pela paciência de vocês. Vamos aguardar aí. Enquanto ele não corta, a gente vai falando. O que a gente precisa entender, irmãos, é que Jesus ele fez de tudo para que o homem alcançasse a essência do ministério dele aqui na terra, não é? O capítulo 21 de Mateus, verso 28 ao 32, vai falar sobre a parábola dos dois filhos. Ou seja, Jesus ele chama dois filhos, ou Jesus não, conta a história de um pai que chamou dois filhos para fazer uma obra. Um deles disse eu vou e não foi, o outro disse eu não vou e foi. Aqui fazendo um comparativo entre judeus e gentios. Os judeus foram chamados primeiro para a obra e não quiseram obedecer. Os gentios, ou a igreja, foi chamada por último e está obedecendo, graças a Deus. Temos aqui o capítulo 21, verso 33 ao 46, que vai falar sobre a parábola dos lavradores da vinha. Ou seja, Jesus ele incumbiu Israel de uma missão e essas pessoas que receberam essa missão passaram a tratar, né, a vinha como se fosse propriedade sua. Ou seja, agora era o fariseu quem ditava as regras. Agora era o doutor da lei quem ditava as regras e não dava lugar para Jesus operar. Então aqui viria um juízo sobre a nação como um todo que aceitou esse contexto, né, como numa parábola dos lavradores maus.